Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 15 de março, em Belém. O presépio. José e Maria, obrigados pela lei do recenseamento, ordenado despoticamente pelo governador romano, partem para Belém. Deixam a casa humilde de Nazaré e viajam. Naqueles dias de rigoroso inverno, desprovidos de recursos. O edito de César Augusto obriga a pobre família a procurar sua cidade de origem. Ali estava o insondável desígnio da providência. As profecias iam ser cumpridas. Na cidade ninguém os recebe. Não há lugar para Maria e José nas hospedarias. Desprezados a tiritar de frio, famintos naquela fria noite, procuravam um abrigo em pobre e miserável gruta, uma estrebaria de inverno para os animais. E era chegada a hora do nascimento do Salvador, o esperado das nações. Ouçamos o Evangelho. E aconteceu naqueles dias que saiu um édito de César Augusto para se recensear todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria, e todos iam inscrever-se, cada um na cidade. E também José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa da família de Davi, para se inscrever com sua esposa Maria, que estava grávida. Mas aconteceu que, quando estavam ali, se completaram os dias de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o reclinou em uma manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Isto está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 2 a 7. Qual não foi a amargura de São José ao ver sua castíssima esposa dar à luz ao Filho unigênito de Deus numa estrebaria? Porém, ó que doce consolação! Veio ao mundo o Salvador e as profecias se cumpriram. José foi testemunha do mistério adorável. Nasceu Jesus miraculosamente. Os primeiros adoradores do Verbo encarnado foram Maria e José. Os primeiros atos de amor e de devoção ao menino Jesus partiram dos corações e dos lábios da Virgem pura e de seu castíssimo esposo. Imaginemos a alegria de São José. Com que ternura recebeu nos braços a criança divina e a beijou respeitoso, humilde e cheio de ternura. Eu vos adoro, meu Senhor, que vos dignaste escolher-me para vosso Pai adotivo, diria São José, banhado em lágrimas de amor e de agradecimento. Os anjos cantaram: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. A noite resplandecia em estrelas mais belas e mais luminosas que as de todas as noites. Nasceu Jesus, nasceu de Maria e foi entregue a São José. Ali, no presépio, o Pai Eterno confiou a outro Pai, seu Filho unigênito. Escreve Santo Atanásio: o estábulo em que nasceu Jesus era como que o berço da igreja. O presépio era o altar, José, o sacerdote, os pastores, os fiéis, pontífice, o Pai Eterno. Quem poderia dizer com que respeito, com que devoção José toma entre as mãos a Jesus e o oferece, em meio de 1000 bênçãos, ao Pai Eterno pela salvação do mundo? Na circuncisão. O perfume de São José na igreja, escreve o padre Faber, se torna sensível cada vez mais. Enche as imediações de Nazaré, de Belém e do Egito, mas não chega até as alturas estéreis do Calvário. São José é a erva olorosa que cresce à sombra de todos os mistérios da infância de Jesus. É o perfume de Belém. Só Deus pode saber os sentimentos que inundaram o coração de José junto ao berço do Filho de Deus. Acolhe nos braços seu filho adotivo, aquece-lhe o corpozinho a tiritar de frio, torna-se o anjo protetor e o guarda amantíssimo da sagrada humanidade do Salvador. Assim como o Espírito Santo, diz Cartagena, foi o pedagogo de Cristo. Assim São José foi o pedagogo,
e como que o educador da infância de Jesus, levando-o, guiando-o onde quer que fosse. 8 dias depois do nascimento, ordenava a lei mosaica, fosse apresentado todo menino para a dolorosa cerimônia da circuncisão. Cristo Nosso Senhor não estava sujeito a esta lei. Quis, no entanto, sujeitar-se às prescrições da lei mosaica para nos dar exemplo de obediência e de humildade. Diz Santo Tomás que Jesus, ao se submeter à lei da circuncisão, demonstrava possuir um corpo real e humano, e não fantástico e aparente, como disseram alguns hereges. Diz o Evangelho, e completados os 8 dias, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes que fosse concebido no ventre de sua mãe. Lucas capítulo 2, versículo 21. São Lucas não diz explicitamente quem foi o ministro da circuncisão de Jesus, mas a opinião comum crê que foi São José, guiando-se por uma tradição antiga que atribuía este direito aos pais de família. Soares afirma ter sido também o santo patriarca o ministro da cerimônia. Deveria ser doloroso a José cumprir esta lei, que importava a infusão do sangue do Redentor. O mesmo que se faz hoje no batismo, na circuncisão se dava o nome à criança. A São José coube a honra de dar o nome santíssimo ao divino Redentor. O anjo disse ao santo patriarca: Maria dará à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus. E isto se cumpriu porque, acrescenta São Mateus, fez José como o anjo lhe havia encarregado e lhe pôs o nome de Jesus. Isto está em Mateus, capítulo 1, versículo 24 a 25. A José devemos o nome santíssimo de Jesus. Deus, por sua vontade, o anjo transmitindo esta vontade, Maria dando a ordem e José executando-a. Impor um nome é sinal de domínio. Este domínio exerceu o Adão no paraíso, impondo os nomes aos seres criados. Santo Agostinho reconhece no ato de impor nome a Jesus um ato de autoridade paterna. Eis a sublime missão de São José, neste adorável mistério da infância de Jesus. Exemplo: uma bela morte. Numa paróquia da Diocese de Lyon, na França, ficou sempre lembrado o exemplo edificante de um grande devoto de São José. Na idade de 86 anos, em 1859, faleceu este bom velhinho como um predestinado. Devotíssimo de São José, todos os dias pedia ao santo uma graça. É de uma santa morte. Recitava nesta intenção fervorosas orações de manhã e à noite. Todas as quartas-feiras jejuava e dava esmolas aos pobres em honra de São José, para alcançar a graça da perseverança final. A festa de 19 de março, cada ano, era o seu encanto. Com que piedade a celebrava! Durante 50 anos jamais deixou um só dia de pedir a São José a graça de uma boa morte. Em 15 de março de 1859 caiu gravemente enfermo. Pediu e recebeu com muita fé os últimos sacramentos. Comoveu a toda a família a piedade do bom velhinho. Disse então: no dia de São José, no dia 19, mandem celebrar uma missa por minha intenção, e quero que rezem aqui as orações dos agonizantes, enquanto celebrar a missa na matriz, à hora da consagração. Os sinos deram sinal na torre, e o velho levantou os olhos para o alto, cruzou os braços sobre o peito em forma de cruz e pronunciou distintamente: Jesus, Maria, meu São José. E expirou docemente, sem uma contração da face, como se dormisse. Morria no instante do memento dos mortos. Era a recompensa dos 50 anos de oração perseverante a São José, pedindo uma boa morte. Com tudo isto que acabei de ler, não tenho mais nada a acrescentar. Apenas uma explicação acerca desse memento dos mortos. A missa
tradicional, aquela que esteve em vigor e ainda está em vigor. A chamada missa tridentina, a missa de sempre, tem vários momentos e eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para conhecer estes momentos. E entre esses momentos há esse momento dos mortos. Mas eu deixo estas explicações para quem sabe melhor do que eu. E assim como esta fé deste senhor, que durante 50 anos pediu a São José uma boa morte, que possamos também nós termos esse desejo de pedir a Deus não apenas o sucesso material nesta vida, mas antes de mais alcançar a paz eterna, a salvação da alma. São José, rogai por nós. São José, valei-nos. Jesus, José e Maria, sede a nossa companhia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.